As fortificações, elas são uma certidão de nascimento do nosso país. Aqui sempre foi um complexo de fortificações em função da defesa principal, que era Santa Cruz. Todos esses fortes são importantes marcos da história do Brasil, da defesa do nosso território, da formação de nossa nacionalidade. É necessário investir em fortificações com maior poder de fogo. Aqui se forja a identidade nacional. O complexo de fortificações aqui da Praia de Fora existe desde 1696. Tem uma série de obras defensivas construídas ao longo dos anos. Logo na entrada, nós temos aqui o que seria o Forte do Rio Branco, que é um dos poucos fortes que foi feito pensando em defesa de infantaria, para uso de armas portáteis. Nós temos seteiras para a colocação de fuzis. Essa fortificação ela foi construída em 1916, quando foi feito o Forte do Pico, como uma forma de dar uma defesa melhor à nova obra defensiva. A Fortaleza do Barão do Rio Branco, ela serviu mesmo de padrasto da Fortaleza de Santa Cruz, foi construída para sua defesa, para seu entorno, para que não tivesse que sua retaguarda estivesse protegida. O Forte do Rio Branco ele tem uma característica que é única do Brasil, deste forte. Ele foi ao contrário dos outros, que são fortificações feitas para o uso de canhões, essa aqui foi pensada para o uso de infantaria. Um muro, que é um muro baixinho, tem seteiras para a colocação dos soldados colocarem seus fuzis para defesa contra um eventual ataque vindo pelo mar. Qual era a principal finalidade? Impedir um desembarque na retaguarda da Fortaleza de Santa Cruz. Aqui sempre foi um complexo de fortificações em função da defesa principal, que era Santa Cruz. Então, o Forte da Praia de Fora ele foi feito em 1696 para a defesa da parte de trás da Fortaleza de Santa Cruz. A bateria de Santo Antônio da Praia de Fora, ela tem sua pedra fundamental no finalzinho do século XVII, início do século XVIII. Queria-se evitar a tomada da Praia Grande, né? Na época não existia a cidade de Niterói, o que existia eram alguns arraiais com capelas. Era uma construção bem rudimentar, nós chamamos de forte de faxina. Não era um forte característico como os senhores estão vendo hoje em dia, mas era um forte bem incipiente. Esses fortes foram assim feitos de uma maneira limitada, tinham um armamento limitado. E a função básica deles era praticamente obstar qualquer desembarque por aquelas áreas. Porque uma tropa desembarcando naquela posição, se não tivesse resistência, facilmente chegaria até a Fortaleza de Santa Cruz. Nesse início do século XVIII, ela tinha aproximadamente meia dúzia peças de artilharia e tinha uma guarnição para defender exatamente este possível desembarque, para que a Fortaleza de Santa Cruz não fosse tomada pela retaguarda. Nós tivemos várias fases da história da bateria da Praia de Fora. Então, a primeira, com o início da posição no século XVIII, com meia dúzia de peças de artilharia, na verdade, ela era uma posição que era ocupada esporadicamente por uma guarnição de serviço. Posteriormente, a questão Christie faz com que essa posição receba uma maior atenção e cresça a sua importância. E esta posição, ela é totalmente melhorada. As suas muralhas, elas são aumentadas e o seu acervo de canhão também é incrementado. Aqui nós estamos num dos pontos da modernização do forte na questão Christie. Os parapeitos da fortificação, que originalmente tinham 80 centímetros de espessura, passaram a ter 7 metros, que é muita coisa,
para proteção contra granadas explosivas que já começavam a se usar nesse período. O Forte de Santo Antônio da Praia de Fora, ele sempre teve um papel muito importante como defesa complementar de outras. Inicialmente da Fortaleza Santa Cruz, posteriormente contra um ataque que pudesse ser feito contra os fortes do Pico e do Imbuí. Cada fortaleza, uma defendia a outra, então era uma defesa mútua, era um sistema defensivo, não era aleatório. Um exemplo disso é como elas aparecem na documentação administrativa, em conjunto, na dinâmica da defesa, nunca isoladamente. Hoje, nós estamos nas ruínas do Forte de São Luís. A pedra fundamental desse forte é lá do ano de 1769. E aí a construção dele dura mais ou menos uns 6 anos, quando ele é inaugurado em 1775. Esse forte ele foi feito depois que o Rio de Janeiro se tornou vice-reinado. O Rio de Janeiro tinha mais recursos e permitia fazer obras mais importantes. Então, se decidiu melhorar as defesas de Santa Cruz. Santa Cruz é uma fortaleza porque tem defesas auxiliares. O Forte da Praia de Fora, o Forte São Luís, onde nós estamos vendo aqui, é o Portão, certo? E o Reduto do Pico, mais acima. Onde fica exatamente essa posição? Na retaguarda da Fortaleza de Santa Cruz. Então, uma posição fortificada exatamente aqui visava não só a entrada da Baía de Guanabara, como salvaguardar a Fortaleza de Santa Cruz, que era a fortificação mais importante da Baía de Guanabara. E foi uma posição muito bem escolhida em termos militares. Como vocês podem ver, é uma ladeira muito íngreme, muito difícil chegar aqui em cima. E se um inimigo conseguisse alcançar, ele teria que vencer essas imponentes muralhas, que tem inclusive um dos mais impressionantes portões de fortificação aqui do Rio de Janeiro. Nós temos que observar a importância de construir alguma coisa nesse local. Nós vivíamos a segunda metade do século XVIII e a partir de 1763 a capital ela migra de Salvador para o Rio de Janeiro. Cresce de importância a defesa da cidade. E para ter um comandamento, que é uma terminologia militar que nós usamos quando a gente ocupa uma posição elevada no terreno, era necessário construir uma fortificação exatamente nesse local. Então nós estamos a 180 metros acima do nível do mar. E na época não existia estrada para essa posição. Então no século XVIII, a construção de uma fortificação nessa posição era um grande desafio. Você não tinha guindastes eficientes, isso se fez necessário ser utilizada a mão de obra escrava. As pedras tinham que ser transportadas de longas distâncias. Alguma coisa foi usada do próprio pico, mas a maioria teve de subir por caminhos alcantilados. Eles usavam um sistema de cordas, roldanas, e conseguiram, a bem da verdade, num tempo relativamente curto, construir esses fortes. Então trazer o material para esta posição no século XVIII era um grande desafio. Nós estamos aqui no Forte de São Luís, no antigo Forte de São Luís. A construção dele foi em 1775 e a gente observa aqui uma construção anterior à construção de cantaria. Então aqui é a pedra mais bruta, mas não por ser bruta, não é uma joia da arquitetura. Nós podemos observar todas as muralhas que ainda mantêm essa característica de construção do século XVIII. As fortificações elas poderiam ser de terra ou pedra e cal. Então ia muito da escolha do engenheiro de qual material escolher. O Forte São Luís é um forte todo em pedra, como era comum na arquitetura militar da época. Ele segue as características já dos fortes franceses do século XVII, do modelo Vauban, onde a muralha cada vez fica menor. Ela fica mais baixa para torná-la um alvo mais difícil para a artilharia, né? A muralha fica cada vez mais inclinada e mais baixa. Uma curiosidade
das pessoas que visitam o Forte de São Luís é justamente com as instalações. Então aqui nós observamos as ruínas do Forte de São Luís. O que tem de mais marcante no Forte de São Luís são as ruínas ainda existentes, como os muros, as guaritas e todo um arsenal mesmo da época. E muitas pessoas comparam o Forte de São Luís com a Machu Picchu. O São Luís hoje parece mais uma cidade de Machu Picchu do que um forte propriamente dito. Ele está reduzido à ruína. E dizem o seguinte, mas a nossa Machu Picchu é muito mais bonita que a deles, porque nós visamos a entrada da Baía de Guanabara e eles não. E essas ruínas, elas na verdade fazem parte da movimentação da fortificação, porque no primeiro momento foram base do Forte de São Luís e posteriormente foram utilizadas como alojamento dos militares que prestavam o seu serviço no Forte do Pico, que foi inaugurado em 1918. Uma das coisas que diferencia o Forte do Pico de outras fortificações é que ele foi instalado no alto de um morro, que era um morro de pedra. Para poder instalar os canhões, o cume desse morro teve que ser esculpido. Operários vieram com marretas e cinzéis e adaptaram a forma do morro, certo, às necessidades do exército. Então vocês podem ver o encontro da parte de pedra com a parte de alvenaria. Inclusive o chão do forte foi totalmente alisado, certo, usando ferramentas manuais. O Forte do Pico ele ficava num lugar realmente de difícil acesso, por ser numa montanha muito alta e precisava realmente que o terreno ficasse adequado para a edificação. Então tinha que realmente lidar com os penhascos e com a questão de um mato muito áspero para poder que ali realmente pudesse ser construída uma edificação. Passou por esse processo para depois a edificação acontecer. A Fortaleza do Pico, como tinha a peculiaridade da altura e tudo, eles serviam como uma retirada muito importante em caso de invasão na Fortaleza de Santa Cruz e seria muito difícil que o inimigo conseguisse adentrar a Fortaleza do Pico. Então era esse uma das vantagens também dessa edificação. O mais impressionante é que se chegássemos hoje com toda a tecnologia que existe e fôssemos nos transpor para o século XVI, num planejamento minucioso para colocar as fortificações em posições específicas, colocaríamos exatamente na mesma posição onde elas estão hoje. Esse forte, no período colonial, ele nunca foi ocupado. A guarnição vinha de Santa Cruz e dormia em tendas. Os prédios que nós estamos vendo aqui, como o quartel dos soldados e, do outro lado, o quartel do capitão, eles foram feitos para o Forte do Pico, já no século XX. No entanto, mesmo não tendo uma guarnição permanente, essa fortificação era muito importante. Houve 2 revoltas de presos da Fortaleza de Santa Cruz, que ocuparam essa posição como uma forma de defesa. Antes da Revolta da Armada, em 1892, houve uma revolta na Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Então nós tivemos um sargento chamado Sargento Silvino, e ele toma a Fortaleza de Santa Cruz e faz com que os presos participem dessa revolta. Não toma só a Fortaleza de Santa Cruz, ele toma o Forte de São Luís e também toma o Forte Tamandaré da Laje. Como se pode ver daqui, certo? O Forte do São Luís, ele domina inteiramente Santa Cruz. Nós estávamos no contexto do início da República, naquela passagem de Deodoro para Floriano, e o sargento Silvino ele se instalou nessa posição, fazendo uma oposição ao então presidente Floriano Peixoto. Foi uma revolta que foi debelada, nós tivemos aqui uma tomada de posição pela retaguarda. É interessante mencionar o seguinte, o grande medo quando eles construíram essas fortificações na retaguarda da Fortaleza de Santa Cruz, tanto o Forte de São Luís como o Forte da Praia de Fora, era, na verdade, um desembarque na retaguarda da Fortaleza de Santa Cruz e uma tomada desta posição de comandamento. E foi justamente isso que aconteceu em 1892. As tropas tomaram o Forte de São Luís pela retaguarda, no caminho
do forte da Praia de Fora e depois bombardearam a fortaleza de Santa Cruz e debelaram a revolta que acontecia ali em 1892. Em 1893, o almirante Custódio José de Melo revoltou a esquadra brasileira contra o Marechal Floriano, no dia 6 de setembro, alegando que ele ocupava o poder de forma ilegal. A esquadra brasileira, revoltada dentro da Baía da Guanabara, era de muito difícil remoção. O governo teve de comprar toda uma esquadra nos Estados Unidos para combater a nossa esquadra aqui, particularmente o encouraçado Aquidauã, que era a unidade da Marinha do Brasil mais poderosa até aquele momento e que era a nau capitânia do almirante Custódio José de Melo. Com a eclosão da Revolta da Armada em 1893-94, a chamada Segunda Revolta da Armada, com justamente parte da Marinha se sublevando, né, comandada pelo vice-almirante Custódio José de Melo, né, contra o governo do Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, né, vocês têm, na verdade, uma situação concreta que era a tentativa de salvaguardar o litoral atlântico da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, o sistema de defesa, até então, estava se configurando de maneira mais eficiente da Barra para dentro. Mas e as fortificações fora de Barra? Esses fortes do nosso litoral, todos eles receberam, então, armamento reforçado e conseguiram, aos poucos, intimidar os navios da esquadra revoltada. Alguns foram atingidos, afundados, muitos foram danificados e acabaram se rendendo em fevereiro de 1894. Ficou muito evidente que era necessário que o governo, né, nesse contexto já republicano, nos primórdios da Primeira República, investisse na construção de fortificações mais modernas que guarnecessem o litoral atlântico da cidade do Rio de Janeiro. Esse foi um dos pontos evidenciados aí pela eclosão da Revolta da Armada, né? Era necessário investir em fortificações com maior poder de fogo. As peças aqui do Forte do Pico são diferentes dos outros fortes. Copacabana, Imbuí e Laje eram armados com canhões. Aqui são obuseiros, armas que são destinadas a atirar por elevação para atingir os convés dos navios a que porventura fossem atacar o Rio de Janeiro. Era necessário ter um alcance grande, a artilharia tinha que atingir o alvo inimigo a quilômetros de distância, né? Quanto mais abrangente fosse esse alcance da artilharia, melhor seria a possibilidade de defesa do litoral, e especificamente do litoral da capital da República, né? O Rio de Janeiro era, em 1893-94, a capital dos estados, da República dos Estados Unidos do Brasil, que era o nome oficial do país na época, né? As peças aqui só fizeram disparos uma vez contra um navio, em 1956, no incidente do cruzador Tamandaré. Conversando com oficiais que serviam no forte na época, a gente sabe que o forte recebeu ordens para não acertar, para não causar um prejuízo material e de vidas. No entanto, receberam ordens para assustar. E os canhões, essas peças eram tão precisas que os tiros que caíam próximo do navio jogavam água no convés do navio para mostrar a precisão desse armamento. Foram disparos de advertência, né, ordenados pelo Marechal Henrique Teixeira Lott contra o cruzador Tamandaré, que era um cruzador da Marinha Brasileira que havia sido transformado num quartel-general do então presidente em exercício Carlos Luz. Carlos Luz era presidente da Câmara Federal, que estava em exercício da presidência da República em virtude da impossibilidade do vice-presidente, Café Filho, assumir, né, as funções de vice-presidente por questões de saúde. Só que Carlos Luz estava à frente de um movimento contra a posse do presidente eleito, né, democraticamente, o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, e estava com seu staff, com seu grupo de apoiadores, no cruzador Tamandaré, indo em direção à cidade de Santos, em São Paulo, onde seria organizada a resistência à posse de JK. O Marechal Henrique Teixeira Lott vai, então, ordenar que fossem dados tiros de advertência, né, forçando, justamente, na ameaça de tiros verídicos, posteriormente, que o cruzador Tamandaré retornasse ao porto do Rio de Janeiro e a posse de
JK aconteceu efetivamente dentro dos preceitos constitucionais. A unidade militar que gerencia hoje o complexo de fortificações aqui da Praia de Fora é o 21º Grupo de Artilharia de Campanha, que é uma unidade que esteve na Segunda Guerra Mundial na Itália. Muito importante, pois essa unidade foi a que disparou o primeiro tiro de artilharia na Itália, que está representado nesse monumento. Este é o canhão que fez esse primeiro tiro. Certo? É um memorial ao papel dos nossos soldados na luta contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Passear nesse sítio histórico é estar como uma máquina do tempo. Então ele, primeiro, contempla as construções do século XVIII, passa nas construções do século XIX, chegando às construções do século XX. O Forte do Pico já é uma construção bem mais moderna do século XX, com peças de artilharia modernas também, que foram utilizadas ali até a meados do século XX, o último tiro em 1955. Todos esses fortes são importantes marcos da história do Brasil, da defesa do nosso território, da formação de nossa nacionalidade. Eles são também importantes pontos turísticos, estão situados em locais elevados, em locais a cavaleiro, onde você tem uma vista privilegiada da Baía da Guanabara, da cidade de Niterói e da própria cidade do Rio de Janeiro. É dever nosso preservar esse acervo, esse patrimônio e evitar que ele se perca. As fortificações, elas são, pelo próprio caráter de documento, de monumento mesmo, de preservação da memória e da história do Rio de Janeiro, das cidades do Brasil, são muito importantes. Eu acho que tem uma curiosidade acerca disso, né? As pessoas cada vez agora mais estão buscando visitar esses sítios arqueológicos, podemos chamar assim, esses monumentos e as edificações, tem esse caráter mesmo de preservação da memória. Eles não funcionam mais como unidade militar, pelo menos não para a defesa do litoral, mas podem defender muito bem o nosso turismo. São importantes pontos turísticos. Assim como na Europa você visita os castelos medievais, aqui nós não temos castelos, nós temos as fortificações. Aqui nós costumamos falar que a história do Rio de Janeiro está exposta. É o maior PowerPoint que existe no Brasil. Então nós podemos contar a história do Rio de Janeiro através dessa visão. É uma visão privilegiadíssima da entrada da Baía de Guanabara. Hoje nós visamos toda a entrada da Boca da Barra até a região serrana do Rio de Janeiro. Eu creio que, se bem explorados, os fortes de Niterói constituem, assim, um importante atrativo turístico, não só para a cidade de Niterói, como para toda a região sudeste. Eles são capazes de chamar os turistas, são muito interessantes e merecem ser melhor conhecidos, até mesmo pelos próprios brasileiros. Portanto, é fundamental que sejam preservados e mantidos e, se possível, ocupados com tropas militares, porque eles foram previstos para receber esse tipo de tropa, esse tipo de ocupação. E são os militares que os têm mantido até agora com um raro zelo.